Olá, rubro-negros! Estamos começando agora mais um podcast sobre o Mengão. Vamos falar sobre a expectativa para o jogo entre Flamengo e Bahia pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Fla deve poupar jogadores pensando na Libertadores? Nossas escalações e palpites. Bem-vinda, Mariana, tudo bem? E aí, qual a sua expectativa para esse jogo do Flamengo contra o Bahia no Maracanã? Bom, a minha expectativa é que seja um confronto muito equilibrado. Eu acho que o Bahia é um dos times que com toda certeza joga um dos futebols mais interessantes do futebol brasileiro. O Flamengo pode estar com um pensamento dividido entre Libertadores e Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Bahia também pode estar acontecendo isso. Então eu espero de verdade um jogo equilibrado. O Bahia tem 2 desfalques, o Flamengo tem um certo, que são jogadores suspensos. Cara, tem tudo para ser um jogo bem difícil pro Flamengo. Eu acho que o Bahia vai ser até que um dos nossos adversários mais complicados, apesar de que os números nos últimos anos contra o Bahia, principalmente contra a equipe do Rogério Ceni, são números muito positivos pro Flamengo. Mas dessa vez eu acho que tem tudo para ser um jogo bem complicado pro Flamengo e eu acho que é importante sim que o Flamengo vença, porque o Flamengo nesse momento, posso dizer isso, está em crise. E só com resultados positivos é que isso vai passar. Então a expectativa é que seja um jogo bem complicado para o Flamengo. Concordo completamente com você. Para mim a expectativa para esse jogo é um jogo muito complicado para o Flamengo. Um jogo em que já tem a pressão que o Flamengo precisa vencer por causa de ter perdido o último jogo no Campeonato Brasileiro, ter empatado na Libertadores. E acho que a principal questão é, além dos resultados terem sido ruins, as atuações foram péssimas. E eu acho que isso acaba sendo muito relevante para um time que até pouco tempo agora estava jogando muito bem e conseguindo até bons resultados, apesar que na Libertadores de 2025 o Flamengo está muito mal. Seja a pontuação, que já não é a ideal, as atuações também têm sido terríveis, mas a expectativa para esse jogo contra o Bahia, para mim, é um jogo muito difícil. Dependendo das escalações das equipes, para mim pode ficar um jogo ainda mais complicado, porque tanto o Flamengo quanto o Bahia estão pensando, obviamente, na Libertadores, mas também estão pensando no Campeonato Brasileiro, até porque tanto o Flamengo quanto o Bahia tem time e elenco bons o suficiente para conseguir ter times competitivos para jogar, mesmo que queira poupar algum jogador ou outro. Eu vejo um jogo muito difícil. O Flamengo provavelmente vai querer propor o jogo, mas é bom destacar que o Flamengo vai enfrentar um time como o Bahia, que também gosta de propor o jogo. Então, assim, o Flamengo, que vem de 2 jogos com uma dificuldade enorme de conseguir controlar o jogo, vai enfrentar uma equipe que também quer ter a posse da bola, que também quer ter o controle do jogo. Então, assim, o Flamengo vai precisar vamos dizer, até meio se reinventar depois dessas últimas 2 atuações, porque o Bahia vai provavelmente jogar de uma forma que incomoda o Flamengo, que é querer ter a posse da bola. Mesmo que o jogo seja no Maracanã, eu acredito que o time do Rogério Ceni vai querer ter a posse da bola, e o Flamengo demonstrou enorme dificuldade de enfrentar equipes que queriam ter a bola. Então, assim, se o Flamengo quiser conseguir sair com a vitória, vai precisar ser muito melhor do que foi nesses últimos 2 jogos contra o Cruzeiro e contra o Central Córdoba. E eu diria mais, o Bahia para mim é um time melhor que o Cruzeiro e é um time melhor que o Central Córdoba, embora dessa vez o jogo, no caso, seja no Maracanã. Fla deve poupar jogadores pensando na Libertadores? Se o Flamengo jogasse, por exemplo, na terça-feira, eu diria que sim, com certeza o Flamengo deveria poupar jogadores. Porém, o Flamengo joga no sábado e a Libertadores é só na próxima quinta-feira. Então a minha resposta é não, o Flamengo não deve poupar jogadores. O Flamengo deve tentar ir com o seu melhor time, tentar conseguir um resultado positivo, até porque para poder fazer com que a crise não persiga, eu acho que o Flamengo precisa vencer o Bahia até pra gente voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. A última atuação não foi nada boa, foi uma atuação realmente decepcionante, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores. Então o Flamengo precisa vencer no Campeonato Brasileiro, apesar de que nesse momento a prioridade é sim a Libertadores, mas como o Flamengo joga no Brasileirão no sábado e joga na quinta-feira pela Libertadores, eu acho que o Flamengo tem tempo suficiente para esses jogadores estarem bem preparados fisicamente. O Fla, para mim, não deve poupar jogadores, como a Mariana já comentou. O Flamengo joga no sábado e depois na Libertadores só vai jogar na quinta-feira. E o time do Flamengo precisa dar uma resposta depois das 2 péssimas atuações que tiveram.
seja no Campeonato Brasileiro, seja na Libertadores, o Flamengo precisa vencer, então assim, tem que estar com um time bom o suficiente para conseguir ganhar do Bahia, até porque eu já falei, o jogo vai ser difícil, então o Flamengo para mim tem que ter um time muito competitivo para conseguir vencer esse time do Bahia. E assim, não adianta pensar na Libertadores agora é só na quinta-feira, o Flamengo precisa agora vencer, ganhar confiança para poder chegar na quinta-feira, ganhar sua partida e respirar na Libertadores para quem sabe chegar na última rodada da Libertadores na situação de precisar vencer, obviamente fazer um bom saldo de gols para se classificar na competição. Mas é isso, o Flamengo para mim tem que jogar com um time bom o suficiente para ganhar do Bahia, um time competitivo e nada de poupar jogadores. Nossas escalações. Bom, a minha escalação é Rossi no gol, na lateral direita Wesley, como dupla de zaga Ortiz e Danilo, na lateral esquerda Alexandro, como dupla de volante Eric Pulgar e Gerson, na ponta direita Luiz Araújo, na ponta esquerda Bruno Henrique, como camisa 10 de Arrascaeta e como centroavante o Pedro. Vou explicar um pouco porque essa foi a minha escolha. Primeiro, o Alexandre volta para a lateral esquerda, acho que é o normal. Danilo forma dupla de zaga com o Ortiz, nem preciso dizer, acho que já falei bastante sobre isso. Eu acho que está na hora desses dois terem uma sequência na competição e terem uma sequência na temporada do Flamengo como titulares. Gerson na posição do De La Cruz, porque eu acho que o Flamengo precisa melhorar, ter qualidade na saída de bola e, como o Mayara sempre destaca, o Gerson é um jogador que protege muito bem a bola, apesar dele estar vivendo um péssimo momento. Eu colocaria ele ali porque o Flamengo não tem um segundo volante real no elenco, então quando se não se tem De La Cruz, você tem que utilizar o Gerson por ali. Então colocaria o Luiz Araújo na ponta direita, porque para mim o Plata não ainda está 100% para começar a partida, porque se ele tivesse, o Plata seria quem iria começar no meu time. E do outro lado o Bruno Henrique para tentar fazer gol. Para fazer gol, a Pedro e a Arrascaeta exatamente pelo mesmo motivo, para tentar fazer gol. Eu espero que o Flamengo tenha mais a posse da bola jogando em casa no Maracanã, e aí o Pedro pode ser muito mais acionado do que foi nas últimas duas partidas. Vamos lá, meu time seria Rossi, o Wesley na lateral direita, a dupla de zaga é Léo, Ortiz e Danilo, e na lateral esquerda Alexandro, a dupla de volante seria Eric Pulgar e Gerson, o ponta direita seria Luiz Araújo, o camisa 10 Arrascaeta e o ponta esquerda Gonzalo Plata, e de centroavante Pedro. Bom, vamos lá, eu admito que eu pensei muito, fiquei muito na dúvida se eu colocaria na minha escalação o Wesley de titular, mas como o jogo é no Maracanã e o Flamengo precisa propor o jogo, o Wesley ofensivamente é melhor que o Varela, mas eu admito que eu fiquei muito na dúvida entre o Varela e o Wesley. O Gerson tem que jogar de segundo volante, até porque o Flamengo no elenco não tem segundo volante e eu não tenho De La Cruz para esse jogo, então é meio óbvio o Gerson jogar de titular nessa partida ao lado do Eric Pulgar. Mais à frente eu escolhi Luiz Araújo, porque eu já falei, o Luiz Araújo e o Gonzalo Plata precisam jogar nas suas posições e esse jogo é uma oportunidade, visto que o Gerson é possível que jogue de volante, então é uma ótima oportunidade para o Luiz Araújo jogar de ponta direita e é um jogador que ajuda demais na marcação. Por exemplo, na minha preferência, eu coloquei o Gonzalo Plata na esquerda, pela mesma questão, é um jogador que ajuda demais na marcação ali na saída de bola, pode fazer o Flamengo conseguir marcar pressão lá no campo de ataque o time do Bahia, tanto o Luiz Araújo quanto o Gonzalo Plata podem ajudar demais para o Flamengo tentar fazer algo parecido com o que fez contra o Corinthians. E porque, como eu já falei, o Michel para mim vive péssima fase, o Bruno Henrique vive péssima fase no momento depois que voltou de lesão, e não acho que mereça começar de titular, e se o Gonzalo Plata estiver bem fisicamente, para mim ele tem que começar de titular ali na ponta esquerda, não é a posição ideal, mas é o que o que tem para hoje. Eu não começaria nem com o Michael, nem com o Bruno Henrique. Da mesma forma que, como eu falei, eu pensei muito no Wesley não começar de titular, mas como eu acho que é um jogo que o Flamengo tem que propor o jogo, e o jogo é no Maracanã, eu escolho o Wesley. Da mesma forma, o Gerson na minha escalação está porque o De La Cruz está suspenso, porque se não fosse isso, ou o Gerson iria para o banco de reserva na minha escalação, ou jogaria
de meia pela esquerda, não de meia pela direita. Só pra deixar uma coisa clara, o Plata não tá no meu time é porque eu acho que ele não tá 100% ainda pra ser titular, porque senão ele estaria no meu time, seja no lado direito que eu coloquei o Luiz Araújo ou o lado esquerdo que eu botei o Bruno Henrique. Ele seria titular, mas eu acho que ele não estará 100% ainda pra iniciar a partida. Palpite. Bom, o meu palpite para Flamengo e Bahia é 1-0 Flamengo. Acho que tem tudo para ser um jogo onde duas equipes vão tentar propor o jogo. Não acho que vão ter tantas oportunidades nem para um lado nem para o outro. Acho que realmente vai ser um jogo bem complicado, principalmente se as duas equipes entrarem em campo com seu time principal. Então, o meu palpite é 1-0 Flamengo. Bom, eu concordo demais. Eu acho que muito depende de qual vai ser as escalações das equipes. Mas eu acho que é um jogo que o Flamengo necessita vencer. É um jogo que o Flamengo tem condições de conseguir a vitória. Embora é bom destacar que o Bahia conseguiu uma vitória impressionante contra o Palmeiras fora de casa. O jogo foi em São Paulo. Então, se o Bahia venceu o Flamengo no Maracanã, não seria nenhuma surpresa, visto que já venceu o Palmeiras fora de casa. Então, mesmo assim, o meu palpite é 1-0 pro Flamengo. Eu espero que o Flamengo consiga nessa partida passar sem sofrer gols, porque nos últimos 2 jogos o Flamengo sofreu gols, e consiga pelo menos fazer um golzinho para sair com a vitória e vencer de 1-0. É isso, gente. Até a próxima.